Shalom, shalom, que o Senhor te abençoe e que o Espírito Santo possa ser o seu guia. Hoje eu gostaria de falar sobre algo muito importante. A Bíblia diz que Jesus ficaria 3 dias e 3 noites morto no seio da terra. Porém, se Jesus morre numa sexta-feira, como poderia ressuscitar no domingo, se a matemática não cumpre aqui os 3 dias e 3 noites, né? Esse ciclo de 3 dias e 3 noites no seio da terra. Acompanhe comigo esses textos bíblicos e vamos observar o que a Bíblia fala sobre Jesus estar 3 dias e 3 noites morto no seio da terra. Vamos fazer a leitura. Mestre, queremos ver o Senhor fazer um milagre. Jesus respondeu: como as pessoas de hoje são más e sem fé, vocês me pedindo que eu faça um milagre, mas o milagre do profeta Jonas é o único sinal que lhe será dado, porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no fundo da terra. Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus e chefe dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no 3º dia serei ressuscitado. Então nós temos aqui em Atos dos Apóstolos, Pedro pregando aqui no capítulo 10 e afirmando que o próprio Deus foi quem ressuscitou Jesus, o Pai ressuscitou o Filho. Olha só, Pedro pregando a palavra. Pedro continuou: porém, Deus ressuscitou Jesus no 3º dia e também fez com que ele aparecesse a nós. Então esse texto afirma que Jesus ressuscitou no 3º dia e que foi o próprio Deus quem devolveu a vida a Jesus. Então você observa que esses textos bíblicos aqui estão afirmando de fato que Jesus esteve 3 dias e 3 noites morto de verdade no seio da terra. E a gente vê também, a gente aprende que o próprio Deus foi quem levantou Jesus Cristo da sua sepultura. Ou seja, significa que Jesus morreu de verdade. Para ressuscitar, a pessoa tem que estar morta. Então, Deus, o Pai, o Criador de todas as coisas, ele levanta o Filho, que é o Senhor Jesus Cristo, da sepultura, como disse esse último texto. E ele é ressuscitado ao 3º dia. Se nós fizermos uma conta, nós vamos pegar assim, sexta-feira, né? Jesus morreu sexta-feira no crepúsculo, que é quando o Cordeiro Pascual era morto. Então, no crepúsculo da Páscoa, naquele dia, era o dia 14 de Abibe, Jesus morre exatamente no dia 14, que era o dia da Páscoa. Ele morre no dia 14, então, se ele morre no crepúsculo, por volta das 3 horas da tarde, pouco antes do pôr do sol, tá? Porque o calendário bíblico é o calendário lunar. O dia acaba ao pôr do sol. Por exemplo, hoje é sexta-feira e o dia da sexta-feira acaba exatamente às 18 horas. Às 18h01 já é sábado. No sábado, às 18 horas, já é domingo. Então nós vamos ver que Jesus ele morre no crepúsculo, assim como o Cordeiro Pascual era morto no crepúsculo. Então Jesus ficou a noite da sexta-feira morto, Jesus ficou a noite do sábado morto, e Jesus ficou a noite do domingo morto. Daria 3 dias, 3 noites.
para ser 3 dias, como ele morre na sexta-feira, no crepúsculo, então Jesus fica o sábado de dia morto, o domingo de dia morto e a segunda-feira de dia morto. Então Jesus, ele ressuscitaria na segunda-feira após o pôr do sol, no crepúsculo, exatamente no crepúsculo. Se ele morresse na sexta, ele ressuscitaria na segunda-feira. Então, o que nós precisamos entender é uma matemática muito simples. Nós precisamos compreender que naquela época existiam o Shabat. Existe até hoje, né, para o judeu, o Shabat anual e o Shabat semanal. Tá? O Shabat semanal é aquele Shabat que acontece uma vez por semana. E o Shabat anual é aquele que acontece uma vez por ano. Esses textos bíblicos que nós vamos ler agora, ele mostra exatamente o momento em que Jesus não está mais na sepultura. Nós vamos ler esse texto no livro de Lucas, porque todos os evangelhos, eles falam da ressurreição de Jesus. Porém, Lucas, embora Marcos, o evangelho de Marcos, ele foi o primeiro evangelho a ser escrito, tá? Embora Mateus está numa categoria canônica que vem em primeiro, o livro de Marcos foi o primeiro livro a ser escrito. E Lucas, né, ele, ao escrever o evangelho, ele usa algo que Marcos não usou. Ele usa a fonte Quelle, ou seja, Lucas ele usa a fonte que para poder escrever com mais precisão. Então, no próprio capítulo 1 de Lucas, você vai ver ele dizendo que ele vai fazer uma pesquisa minuciosa para poder mostrar todos os detalhes. Então, usando a fonte que, Lucas ele escreve um livro mais preciso. Mateus também usou a fonte Quelle para poder completar o seu livro. Eles usam o livro de Marcos como base, mas eles usam também a fonte que. Então, usando a fonte que, Lucas, tendo acesso à fonte Quelle, ele escreve um livro mais preciso. Vamos ver o que ele diz sobre a própria ressurreição do Senhor Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando as especiarias que haviam preparados, e viram que a pedra tinha sido afastada da entrada. Quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo de Jesus. Enquanto estavam ali perplexas, 2 homens apareceram vestidos com mantos resplandecentes. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então os homens perguntaram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja traído e entregue na mão de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Veja que Lucas ele está dizendo no primeiro dia da semana, bem cedo, ou seja, no sábado à noite, porque o amanhecer do dia para nós é quando o sol nasce, mas no calendário da Bíblia, a Bíblia foi escrita no calendário lunar, não. Amanhece para Deus quando o sol se põe. Nós temos que lembrar que para Deus não existe nem a noite nem o dia. E se você pegar ali o livro de Gênesis, você vai ver como é que Deus entende o dia diferente de nós. Você vai ver que quando Deus ele cria os dias lá no livro de Gênesis, e ele diz assim que criou, quando Deus cria o primeiro dia, né? Ele diz assim, ó: chamou Deus a luz dia e as trevas noite.
Ponto. Letra maiúscula. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Veja como Deus entende aqui no texto bíblico como é o dia, no próprio livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 5, quando Deus cria o primeiro dia. Então veja que ele diz assim: houve tarde e manhã. Então, para Deus, depois da tarde não é a noite, é amanhã. Começa um novo dia, nasce um novo dia, tá? Então, para Deus não há escuridão, não há luz. Para Deus, o dia e a noite é a mesma coisa. Então, quando Lucas ele diz assim que elas compareceram no final do sábado, ao iniciar, né, tanto que Mateus, que usa a fonte Quelli também, ele diz assim, ao terminar o sábado, bem cedo, no início do primeiro dia da semana, elas foram ao túmulo. Ou seja, essas mulheres, elas foram ao túmulo de Jesus no Shabat à noite, no sábado à noite. Para nós, para a Bíblia, era o primeiro dia da semana, já era o domingo. E o que o anjo diz? Vocês estão procurando quem não está mais aqui. Então veja que quando começou o domingo, Jesus nem estava mais no túmulo, porque ele já tinha ressuscitado, ou seja, ele ressuscitou exatamente no crepúsculo. Mateus, que usa a fonte que, ele conta exatamente que naquele momento do pôr do sol houve um terremoto, e naquele momento do terremoto era o momento em que Jesus estava ressuscitando. Ou seja, quando começa o domingo, Jesus não está mais no túmulo, ele já estava vivo. Então, se a gente voltar para trás, a gente vai ver que Jesus ele ressuscita no sábado à noite, no crepúsculo, no sábado. Então vamos voltar para trás ao contrário. Sábado, veja que Jesus ele fica no sábado de dia, no seu túmulo, porque sábado à noite ele já ressuscita, né? No crepúsculo. Quando começa o domingo, ele já não está mais lá. Então ele fica no sábado de dia, sexta de dia e quinta-feira de dia. Aí Jesus ele fica, preste atenção na nossa matemática, na quinta de dia, porque ele ficou na quarta noite, quinta noite e sexta noite. Por que Jesus morreu na quarta-feira e não na sexta-feira? Porque no calendário judaico, no ano 33, o dia 14 de Abib, que era a Páscoa, caiu exatamente numa quarta-feira, que também era o dia da preparação. Algumas pessoas confundem aqui o dia da preparação e eles dizem é sexta-feira porque era o dia da preparação. Mas na verdade, na quinta-feira daquele ano, que seria o dia 15 de Abib, também seria um Shabat. Era chamado de o grande sábado. Por quê? Porque era o sábado anual. Era aquele sábado que acontecia uma vez por ano. Era o início da festa dos pães asmos. Então, veja que para que o corpo de Jesus não fique no primeiro dia da festa dos pães asmos, Jesus então tem que ser tirado da cruz. Veja o que esse texto bíblico nos conta sobre a festa dos pães asmos e a Páscoa. Vamos ler o texto. Em Levíticos capítulo 23, Deus está estabelecendo as festas, tá? Então veja que Deus ele vai estabelecer uma data agora para a Páscoa e para a festa dos pães asmos. Ele diz assim: a Páscoa do Senhor começa ao entardecer do 14º dia do primeiro mês, ou seja, dia 14 de Abib, tá? Dia 14 de Abib é a Páscoa. No dia seguinte é o 15º dia, ou seja, no dia 15 de Abib, comecem a celebrar a festa dos pães sem fermentos. Essa celebração em homenagem ao Senhor continuará por 7 dias, ou seja, a festa dos pães asmos, ela deve durar 7 dias. E durante esse tempo, o pão que comerem
será preparado sem fermento. No primeiro dia da festa, ou seja, no dia 15 de Abibe, que é o primeiro dia da festa, todos suspenderão os seus trabalhos habituais e realizarão uma reunião sagrada, ou seja, é Shabat. Tá? O primeiro dia tem que ser Shabat, obra nenhuma farei. Durante 7 dias apresentarão ofertas especiais ao Senhor. No 7º dia, suspenderão novamente seus trabalhos habituais para realizar uma reunião sagrada. Então veja que no primeiro dia da festa dos pães asmos é um feriado anual, é um Shabat anual, que acontece uma vez por ano. E o último dia da festa também é um Shabat anual, é o último dia da festa, é um feriado que acontece no primeiro dia e no último dia. É dia sagrado, é reunião sagrada. Então, aqui é um Shabat anual. Então, existe o Shabat semanal, que é o 7º dia da semana, né, que para o judeu, todo o 7º dia da semana é um Shabat semanal, é um feriado semanal no calendário lunar. Tá? Veja que no calendário gregoriano, o feriado semanal é domingo, é o primeiro dia da semana. Tá? No calendário bíblico, o feriado anual é o semanal é o 7º dia. E nós, como temos no calendário gregoriano feriados que são uma vez por ano, aqui também é um Shabat uma vez por ano, é um feriado uma vez por ano para o judeu. Você viu esse texto bíblico, como ele é maravilhoso? Veja que quando Deus institui a Páscoa no dia 14 de Abibe ou de Nissan, que é o primeiro ano do calendário judaico, aquele dia da Páscoa se celebrava a Páscoa e fazia a preparação para o dia 15, quando começava a festa dos pães asmos, que também era um Shabat. Era um Shabat anual, não era o Shabat semanal, por isso que era se chamado de o grande sábado. E o corpo de Jesus não podia ficar ali no início das festas dos pães asmos. Durante 7 dias eles iriam participar das festas dos pães asmos, trazendo ofertas e tirando o fermento da sua casa. E no 7º dia da festa também seria um Shabat. Poderia cair numa terça, poderia cair numa quarta, poderia cair numa quinta, não importa. Seria, de fato, também o Shabat. Então veja que a Páscoa, ela é instituída no dia 14 e não no primeiro domingo de abril, como é instituído no calendário de Gregório, que é o calendário que nós temos hoje. O dia 14, se você nasceu no dia 14, por exemplo, de abril, o dia 14 pode ser que caia numa terça, pode ser que caia numa quarta, pode ser que caia numa quinta. Nunca o dia 14 vai cair sempre no primeiro domingo de abril. Não é assim que funciona. O calendário, ele funciona assim. Se o dia 14 cair na terça, terça vai ser a Páscoa. Se o dia 14 cair na quarta, quarta será a Páscoa. E no ano 33, o dia 14 caiu exatamente numa quarta-feira. Eu entrei aqui em um calendário que foi a NASA quem criou esse calendário, que você coloca qualquer data e ele vai buscar o dia exato da data. E exatamente o dia 14 do ano 33 caiu numa quarta-feira. Está correto o calendário judaico. Quando você pega o calendário judaico e você faz uma sequência do calendário judaico, não é somente o calendário judaico que aponta para o ano 33, que o dia 14 caiu numa quarta-feira. Então, isso é para o nosso conhecimento. Bispo, o que muda isso? Muda que há uma data estabelecida pela Igreja de Roma. E nós temos aqui uma data estabelecida pela Bíblia. Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento. O que não muda foi que Jesus morreu por nós, que ele ressuscitou, que ele está vivo e que ele garantiu a vida eterna por nós. Ele vive, ele reina,
Isso é importante. Vamos celebrar que Jesus está vivo, que ele ressuscitou e que ele reina eternamente. Mas vamos esclarecer que ele não morre numa sexta e ressuscita no domingo, pois não dá 3 dias e 3 noites. Mas que ele vive e que ele reina e que ele é eterno e que nós um dia estaremos com ele para sempre, porque ele nos deu acesso ao Pai através da cruz. Isso é uma grande verdade. Que o Senhor te abençoe e que o Espírito Santo ilumine a sua visão, continue te dando direção. Shalom.